eu quero convidar você a ler comigo 2 versículos, tá? 2 versículos de textos diferentes. O primeiro texto é um texto bastante conhecido, o qual nós citamos aqui no encerramento de todos os cultos, mas iremos ler somente o verso 25 do livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, verso 25, a primeira parte do versículo, e depois iremos ler livro de Salmo, no capítulo 119, o versículo 35. Números, capítulo 6, verso 25, a primeira parte do versículo, e logo após, Salmo de número 119, no versículo 135. Quem achou? Amém? A irmã colocou aqui, já colocou aqui também, os irmãos poderão estar sim acompanhando. Salmo, ou melhor, Números, capítulo 6, verso 25, nos diz assim: o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Repete comigo: o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. O verso de número 119, o livro de Salmo, de número 119, no capítulo 135, nos diz assim: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Repete comigo: faze-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Querido Deus, Pai, mais uma vez nós o louvamos e o exaltamos, agradecendo assim pela oportunidade, ó Deus, concedida em estarmos aqui em tua casa, ó Deus, pela oportunidade concedida de louvarmos o teu nome, de exaltarmos ao Senhor, de abrirmos assim, Deus, os nossos corações em louvor e adoração. Agradecemos, Senhor, pelo Senhor ouvir as nossas orações, e cremos, ó Deus, que pela fé, no momento certo, na hora certa, no momento oportuno, conforme a tua vontade, e tão somente conforme a tua vontade, o Senhor há de nos responder. Mas nesse momento, Deus, nós nos calamos, ó Deus, não para ouvir algum tipo de som, não para ouvir, Senhor, algum tipo de comentário, não para ouvir, Deus, uma aula de teologia, não. Nós nos calamos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz, nos calamos para ouvir o teu Espírito, Senhor, ministrar aos nossos corações. Portanto, Deus, em nome de Cristo Jesus, que o teu Espírito, ó Pai, por meio da tua palavra, nos desafie a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Que o teu Espírito, por meio da tua palavra, ó Pai, nos desafie a buscarmos, Senhor, a cada dia vivermos, ó Deus, o fruto do teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a sermos pessoas mais santas, a sermos pessoas mais puras, a sermos pessoas mais parecidas com o teu Filho amado Jesus. Que o teu Espírito, Senhor, ó Pai, nos apresente, nos convença, nos mostre, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, nos concedendo a oportunidade, Senhor, de nos corrigir em nome de Cristo Jesus. É o que nós pedimos ao Senhor em oração, Pai. Amém. Meus amados irmãos, é tão bom quando nós somos afagados por alguém. É tão bom quando nós recebemos um presente. É tão bom quando nós percebemos que as pessoas, de alguma forma, se esforçam para nos agradar. E muitas vezes nós respondemos esses afagos, nós respondemos esses presentes, nós respondemos essa tentativa de nos agradar com um sorriso. Mas a pergunta nessa noite é: será que nós temos tentado agradar a Deus? Será que nós temos buscado de Deus um sorriso?
Será que temos tentado tirar dos lábios do Senhor um sorriso? Lembremos quando Jesus, ele estava ali junto com os seus discípulos, no Monte da Transfiguração. Jesus estava entre Moisés e Elias. Os discípulos de Jesus não sabiam ao certo o que estavam acontecendo. Pedro chega a dizer: Senhor, o ambiente aqui está tão bom, o ambiente aqui está tão gostoso, eu vou fazer aqui algumas cabanas, para que nós possamos morar aqui. E então ele ouve a voz de Deus dizer: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, em quem a minha alma se compraz. Ou seja, Deus estava dizendo naquele instante, para aquelas pessoas que ali estavam, que estavam ouvindo, Pedro, Tiago e João, que viram Jesus ser transfigurado, que ele estava alegre, que ele estava feliz pela ação a qual seu Filho Jesus estava proporcionando. Ou seja, a ação de Jesus tirou dos lábios do Pai um sorriso. Jesus conseguiu agradar ao Pai com um sorriso. E por que não pensarmos na figura de Jó, que buscava a Deus constantemente, que fazia ali diante, é claro que nós estamos num contexto do Antigo Testamento, fazia sacrifícios por ele mesmo e fazia sacrifícios pelos seus filhos, de forma que, de repente, os seus filhos terem ali pecado contra Deus. E quando Satanás se apresenta diante de Deus, Deus olha para Satanás e diz: Satanás, de onde é que você vem? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus então, eu imagino, eu conjecturo, olha para Satanás com um sorriso e diz assim: vistes o meu servo Jó, servo bom e fiel. Será, meus irmãos, que nós temos buscado tirar de Deus esse sorriso, como Jesus tirou, como Jó tirou, e como muitos outros personagens bíblicos que foram ferramentas de Deus também tiraram? A mensagem de hoje, ela tem por título: o que temos feito para fazer Deus sorrir? O que você tem feito para tirar de Deus um sorriso? Será que as nossas ações, elas têm agradado a Deus? Será que as nossas ações têm despertado uma atenção especial de Deus para a sua vida, para a minha vida? Adoração, meus irmãos, é uma forma que nós temos de trazer alegria aos lábios de Deus. Adoração é um presente. Adoração é uma ação que nós fazemos, e nós precisamos entender que a adoração, ela não se resume no momento em que nós nos reunimos na igreja para cantar louvores alegres e louvores belos ao nosso Deus, mas entendemos que a adoração são todas as ações que nós praticamos em nossas vidas. Paulo vai dizer à igreja de Romanos, salvo engano, que em tudo o que nós fizermos, com que tudo aquilo que a igreja viesse a fazer, que os membros daquela igreja viessem a fazer, que os crentes daquela igreja viessem a fazer, que fosse para a glória de Deus. Será que as nossas ações, elas têm sido para a glória de Deus? Será que as nossas atitudes, elas têm se transformado em atos de adoração? Será que as decisões que eu tomo nos meus dias, no meu trabalho, na minha família, nas rodas aonde eu me associo, será que essas ações, elas refletem que eu sou uma pessoa de fato transformada por Deus, pelo Espírito de Deus, e isso cabe a Deus olhar para mim e sorrir? Em outras palavras, será que eu tenho dado um bom testemunho de Cristo? O sorriso de Deus é o meu objetivo, e o sorriso de Deus precisa ser o seu objetivo. Noé foi um homem que fez Deus sorrir, foi um homem que despertou a alegria de Deus. Nós podemos nos atentar
Em alguns momentos da história, naquela época, por exemplo, a humanidade estava moralmente falida. Será que vivemos, uma situação diferente? Os prazeres mundanos era o que de fato importava. Será que nós estamos vivendo épocas diferentes? Estava vendo essa semana uma postagem numa rede social, cristãos que se inscreveram para desfilar nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Os prazeres mundanos é o que de fato importava naquele tempo. E quando paramos para analisar, os prazeres mundanos é o que de fato também importa em nosso tempo. Gênesis capítulo 4, verso 23, nos conta a história de Lameque. Quem foi Lameque? Lameque foi um homem que matou outro porque o feriu. Matou um homem porque o feriu e matou outro porque pisou no seu pé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje se mata por muito menos, por uma foto que se tira numa rede social, por um símbolo que se faz, por uma camisa que se veste, por um boné que se coloca na cabeça. Vivemos tempos, meus irmãos e minhas irmãs, piores do que os tempos de Lameque. Essa era a realidade a qual Deus não achou ninguém justo, a qual Deus não achou ninguém íntegro, a qual Deus não achou ninguém que tirasse dos seus lábios um sorriso, até o momento em que nós nos detemos aqui em Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao verso 7, que nos diz: mas houve um homem que em meio a todas essas coisas, fez Deus sorrir, e esse homem foi Noé. E como aprendemos a fazer Deus sorrir? Mediante as experiências vividas por Noé. A primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que nós fazemos Deus sorrir quando nós o amamos acima de todas as coisas. E aí eu quero relembrar momentos antes de eu tirar férias, dias antes de eu tirar férias, nós saímos para evangelizar. E na evangelização nós dividimos ali algumas equipes, e acabou saindo eu e a nossa irmã Edileuza. E em meio às pessoas que nós encontramos, houve um homem que disse que Deus era o mais importante em sua vida, que Deus era mais importante do que o seu próprio filho. E então eu perguntei para ele: o que é que você faz para aquele que você considera mais importante? E ele respondeu para mim: nada. Eu perguntei: você em algum momento já pegou as escrituras sagradas e já leu, para que você possa entender, para que você possa aprender qual é a vontade daquele a qual você diz que é o mais importante na tua vida? E ele disse: não. Dessa forma, meus irmãos, nós compreendemos que as pessoas dizem que amam a Deus da boca para fora, mas não vivenciam como de fato se amassem a Deus. Noé era alguém que amava a Deus, não importava com a opinião da sua família, não importava com a opinião dos seus amigos, não importava com a opinião das pessoas que estavam ali, ele desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. E aí vem a pergunta: como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua prática de oração? Como é que está a sua prática de leitura das Sagradas Escrituras? Como é que está a sua comunhão com os seus irmãos? A Bíblia diz que, se nós não amarmos aos nossos irmãos que nós vemos, é impossível amarmos a Deus que nós não vemos. Entende, meus irmãos e minhas irmãs, que amar a Deus acima de todas as coisas traz consigo algumas responsabilidades, traz consigo algumas obrigatoriedades, e Noé amava.
E isso é o que Deus quer fazer com você. É ter contigo um relacionamento. O nosso Criador, Ele quer que cada um de nós sejamos com Ele como companheiros, como parceiros, convidá-lo a estar conosco em todos os momentos e em todas as nossas caminhadas. Deus criou a mim, Deus criou a você para amá-lo. E aí, hoje de manhã, nós fizemos aqui a citação do apóstolo João. Não amemos de palavras, mas amemos em obra e em verdade. Nós precisamos demonstrar atitudes. Oséias, capítulo 6, verso 6, ele diz assim: eu não quero as suas ofertas, eu quero o seu amor. Eu não quero os seus sacrifícios, mas eu quero que vocês me conheçam. Palavras de Deus por intermédio do profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. Deus não se importa, meus irmãos, com o dízimo e com a oferta que você traz ao altar. Deus não se importa com aquilo que você tem. Deus não se importa com a sua posição social. Deus não se importa com a sua cor da pele. Deus quer ter um relacionamento contigo. Perguntaram para Jesus: qual é a forma correta de adorar? Qual é o local específico para adoração? É em Jerusalém ou é lá no monte? Jesus então responde: em nenhum dos dois lugares, pois os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não são os nossos sacrifícios, não é o nosso trabalho no reino de Deus que nos aproxima de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem muita gente que está atarefada de funções ministeriais, mas não tem vida com Deus. Tem muita gente que está abarrotada de atividades na igreja, mas Deus está distante da vida dessa pessoa. Tem muita gente que confunde trabalho da igreja com relacionamento com Deus, e não é. Lembra quando os discípulos de Jesus saíram na grande comissão, e ali eles pregaram o evangelho, ali eles, por intermédio do Espírito Santo de Deus, fizeram maravilhas, muitos doentes eram curados, e de repente se detiveram ali em uma situação em que encontraram com uma pessoa possessa e não conseguiram expulsar aquele demônio, e então eles voltam até Jesus e lastimam, contando essa história, e Jesus disse: olha, vocês precisam ter relacionamento com Deus. Existem castas de demônios que não saem, a não ser com o quê? Jejum e oração. E o que é isso, meus irmãos? Isso é relacionamento com Deus. Quando eu oro, quando eu converso com Deus, eu estreito o meu relacionamento com Ele. Eu já falei aqui para os irmãos o significado do jejum. Jejum não é barganha com Deus, jejum não é troca com Deus. Deus não quer ver você passar fome para lhe dar presente. Não é e nunca foi isso que as Escrituras nos ensinaram. Jejum é um exercício de fé. Se eu consigo negar algo que não me é, ou melhor, se eu consigo negar algo que é essencial para a minha vida, que é o alimento, eu consigo rejeitar algo que não é essencial para a minha vida, que é o quê? Pecado. Então, quando eu jejum, eu exercito a minha fé. Eu me torno fisicamente mais fraco, mas eu me torno espiritualmente mais forte. Mas, meus irmãos, como fazer Deus sorrir? Quando nós depositamos totalmente a nossa confiança nele. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus é por ter confiado nele. Quando nós observamos o texto de Gênesis, ou melhor, o texto de Êxodo capítulo 20, que nós nos deparamos ali com os 10 mandamentos, né? Amar
ao seu Deus sobre todas as coisas. Só a Ele prestarás culto. Depositar a nossa confiança, depositar a nossa fé tão somente em nosso Deus. Mesmo quando isso não faça sentido. Estamos aprendendo com Noé. Fazia sentido para Noé construir uma arca no local onde não havia água? Fazia sentido para Noé construir uma arca no local onde nunca havia chovido? Fazia sentido para Noé construir uma arca para abastecê-la com um casal de cada animal? Não fazia sentido algum. E talvez na sua vida vocês estejam vivenciando situações que a resolução dessa situação não faça sentido. Que aquilo que Deus manda você fazer não faça sentido. Me permita, irmão Paulo, utilizar o seu testemunho. O irmão Paulo foi curado de câncer. E a igreja estava, obviamente a família, estava lutando e buscando, e a igreja aqui em constante oração. Mas eu me lembro no dia em que as portas do Aristide Maltês foram fechadas para o irmão Paulo. E aquilo foi assustador. Se foi assustador para nós, como igreja, como irmãos em Cristo, imagina para o irmão Paulo e para a família dele. Fazia algum sentido? Não. Estávamos orando, estávamos intercedendo, estávamos nos movimentando. A família entrava em contato com um, entrava em contato com o outro, viajava, não era isso, irmão Paulo? Mas o que é que acontece ali? De repente o irmão Paulo vai fazer um exame, e ali já havia uma junta médica pronta para recebê-lo. Deus opera em situações que para nós não faz sentido. E simplesmente, meus irmãos, nos cabe obedecer. Pedro estava pescando. Jesus então olha para Pedro, e Pedro diz a Jesus: eu pesquei ali a noite toda e não consegui pegar um peixe. Esse final de semana a gente estava ali na praia, e onde eu vou agora eu levo a varinha de pesca, E eu estava aqui do lado de cá, passei umas 8 horas lá tentando puxar e nada. Aí de repente eu pensei assim, nem para Jesus dizer aqui no meu coração para eu jogar do outro lado. Mas Jesus não disse nada. Mas Jesus disse isso para Pedro: Pedro, vai lá e joga do outro lado. Mas Jesus, eu pesquei a noite toda. Pedro era perito em pesca, o pastor não é. Mas Pedro era. E Jesus diz: joga do outro lado. Para Pedro aquilo não fazia sentido. E que talvez, meus irmãos, Deus esteja mandando com que você tome atitudes hoje, com que você faça coisas hoje que não faça sentido. Mas como é que nós tiramos um sorriso de Deus? Quando nós confiamos nele. 3 problemas aqui poderiam desencorajar Noé. O primeiro problema é que ele jamais havia visto chuva. Uma terra que não era irrigada. Talvez ele pensasse: não faz sentido. A segunda coisa que desencorajaria Noé é que ele vivia a centenas de quilômetros do oceano. E como é que ele ia conduzir aquela embarcação gigantesca até o mar? Não fazia sentido. A terceira possibilidade de desencorajamento é que ele deveria reunir um casal de cada animal, ou melhor,
2 pares, né? 2 casais de cada animal. E isso não fazia sentido. Talvez alguém nessa noite esteja vivendo momentos difíceis. Talvez alguém nessa noite esteja vivendo momentos dolorosos. E quando olha para a resolução desse problema, quando olha aquilo que Deus propôs para resolver esse problema, diz: Deus, isso não faz sentido. Deus, me perdoe, mas isso parece loucura. Mas mesmo assim você confia em Deus e se propõe a fazer, mas quando você pensa na execução dessa atividade, você diz: Deus, é difícil. Moisés disse isso, né? Senhor, o Senhor me manda lá para poder libertar o povo do Egito, mas eu sou pesado de língua, eu não consigo falar. A logística, Senhor, é difícil, não bate. Eu imagino que Noé tenha pensado isso. Pior ainda, Senhor, eu não tenho contatos. A gente acaba confiando na força humana, né? Eu imagino Noé pensando assim: quem é que vai comigo pegar o leão para colocar dentro da arca? Quem é que vai comigo pegar o tigre para colocar dentro da arca? Primeiro porque Deus disse que só quem vai entrar sou eu e os meus 3 filhos. Meus 3 filhos, talvez ali ainda fossem adolescentes. E aí você diz: Senhor, eu não tenho contatos, Senhor, eu não tenho como articular. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: você não precisa de contato, você não precisa de articulação, você precisa confiar em Deus. E foi isso que Noé fez. Noé confiou no Senhor, e essa confiança de Noé no Senhor fez com que Deus sorrisse para ele. Confiar em Deus é crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Confiar em Deus é uma forma de despertarmos no Senhor um sorriso para nós. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E como é que isso acontece? Quando nós depositamos toda a nossa confiança nos pés do nosso Deus. A terceira e última coisa, meus irmãos, é quando nós louvamos a Deus e nós somos gratos pelos seus cuidados, pelas graças alcançadas. Observe que Deus, durante aquele período, capacitou Noé para construir a arca. Observa que Deus trouxe os animais para que Noé colocasse dentro da arca, ou melhor, o próprio Deus colocou aqueles animais dentro da arca. Percebe que você não precisa de contatos, você não precisa da força humana para que a bênção de Deus, para que a dádiva do Senhor seja derramada sobre a sua vida, porque o próprio Deus faz isso. Deus fez isso com Noé. E Deus fez com que a chuva caísse e que as águas brotassem. Deus fez com que o impossível viesse a ser possível. E quando nós vivemos, meus irmãos, isso, nós precisamos demonstrar ao Senhor gratidão. O salmista disse assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, o salmista está dizendo: eu preciso, de alguma forma, expressar a minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor Deus tem me feito. Vamos voltar aqui ao testemunho do começo, quando nós estávamos ali evangelizando. O sujeito disse assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas. E eu perguntei: e o que é que você faz para representar, para expressar esse amor a Deus? E ele disse: nada. Expresse o seu louvor e a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Um elogio sincero, um agradecimento caloroso, isso é muito precioso para cada um de nós, e para Deus não é diferente, porque Deus Ele também gosta de elogios. Deus Ele espera receber agradecimentos. Deus
espera com que você expresse a sua gratidão a Ele. A primeira ação, meus irmãos, de Noé, depois de sair daquela arca, foi fazer um sacrifício de louvor a Deus, foi expressar a sua gratidão. E algo muito maravilhoso acontece quando nós oferecemos os nossos louvores, quando nós expressamos a nossa adoração, quando nós trazemos ao coração de Deus um gozo maravilhoso, como Jesus apresentou, como Noé apresentou, como Jó apresentou, esses 3 personagens que nós falamos aqui. Quando nós trazemos isso, o nosso próprio coração, ele também se enche de alegria, porque nós compreendemos que estamos fazendo a vontade do Pai. E a pergunta que eu tenho para encerrar essa mensagem é exatamente essa: você entende que Deus ele tem feito coisas grandiosas em sua vida? Você entende que Deus ele pode proporcionar coisas grandiosas em sua vida? Você entende que Deus tem o poder de mudar a sua história? Você entende que Deus tem o poder de transformar, de tirar você de uma condição terrível e de escrever o teu nome no livro da vida? Deposita a tua confiança no Senhor, alegra o teu coração nele, expresse a sua gratidão, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Entenda que isso agradará ao coração de Deus. Eu entendo que vivemos momentos difíceis e momentos dolorosos, mas não existe nada que seja limitado o poder de Deus. Não existe nada que seja empecilho para que Deus opere. Ainda que você passe por dores, ainda que você passe por dificuldades, pessoas como aquela mulher do fluxo de sangue tocaram em Jesus e viram a sua glória, e ela expressou a sua gratidão. Eu convido você nessa noite a expressar a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu peço que você feche os seus olhos e que comigo você faça essa oração. Quero convidar também o Ministério de Louvor, que estará logo após entoando mais uma canção de adoração ao nosso Deus. Querido Deus, louvamos ao teu santo nome, Senhor, mais uma vez, reconhecendo, ó Deus, em primeiro lugar, quem nós somos, pobres pecadores. O Senhor Jesus disse que os sãos não necessitam de médicos, mas sim aqueles que são doentes. E existe uma doença crônica em nossas vidas que se chama pecado. Mas o Senhor Deus é quem ministra a cura sobre as nossas vidas. O Senhor é quem tem o poder de transformar-nos, ó Deus, em pessoas santas. É quem tem o poder, Senhor, de nos fortalecer. É quem nos deposita a força para resistirmos, ó Deus, às tentações. E tudo isso, Senhor, nos aproxima do Senhor. E nos impele, ó Deus, a termos atitudes graciosas. Não sejamos, ó Deus, como os outros que amam, que dizem tão somente de palavras, mas não vivenciam de fato, Deus, esse amor transformador, manifestado tão somente por Cristo Jesus. Desperta, Senhor, em nossos corações ações de graças. Desperta, Senhor, em nossos corações atitudes, ó Deus, que
venham refletir a gratidão que temos pela ação maravilhosa e ainda assim dolorosa do teu Filho amado Jesus naquela cruz, que nos concedeu, Senhor, mais uma vez a oportunidade de termos paz em nossos corações. Portanto, perdoa-nos pelos nossos pecados. Portanto, ajuda-nos a sermos mais parecidos com o teu Filho amado Jesus. Portanto, ajuda-nos a despertar no Senhor um sorriso de alegria, um sorriso, Deus, o qual referencia que nós estamos caminhando pelas veredas corretas. Essa é a nossa oração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém.